Resposta à pergunta número 1, uma análise dos 19 dias de guerra. Depois de passados 19 dias, está muito claro o volume incomensurável, incalculável de perdas para a humanidade e as pessoas ali envoltas. Claro que os principais afetados são as pessoas comuns que estão no ambiente onde as batalhas estão acontecendo, onde as bombas estão caindo, e todas aquelas que se viram forçadas a sair dos seus campos, das suas casas, das suas cidades de origem. Mas a humanidade como um todo já sofre duramente com o reflexo econômico desse embate e das sanções econômicas decretadas com o objetivo de desestimular a Rússia de continuar no combate. Como um todo, o que a gente vê é perda de soldados, perda de cidadãos, perda de material bélico do lado russo, mas também da capacidade e infraestrutura, tanto da realidade comum das cidades ucranianas, mas também de todas as instalações com finalidade ou capacidade militar. Para a segunda pergunta, crimes de guerras cometidas pelo governo russo. Estamos claramente já diante uma circunstância em que o Tribunal Penal Internacional, por ter jurisdição na Ucrânia, já que ela aceitou esse tratado internacional, está investigando práticas de algum dos 4 tipos penais que ela tem competência, promovidos por qualquer uma das partes do conflito, especialmente aqueles sobre a bandeira da Rússia. Por outro lado, ela contesta esse tipo de jurisdição, não reconhece esse tribunal, como também contesta a própria ideia de crimes de guerras, já que alega estar do lado certo do direito internacional, agindo em legítima defesa e acusando a Ucrânia, por outro lado, de prática de crimes de guerra ao confundir civis com militares. E com isso, em contrapartida, é a Ucrânia que acusa a Rússia de violar o direito humanitário, bombardear instalações civis, residências, mas também escolas e hospitais, bem como ignorar o acesso à Cruz Vermelha e qualquer outras organizações de alívio àqueles que não sejam combatentes durante a ocorrência dos embates. A Rússia também é acusada de utilização de armas de desfragmentação e, mais recentemente, também do fósforo branco. Substâncias globalmente proibidas, globalmente combatidas, porém, chama a atenção que o direito internacional nesse tempo Voltando. A Rússia também é acusada de utilização de armas de desfragmentação e algumas acusações recentes de uso de fósforo branco. Os 2 casos têm tratados internacionais que proíbem esse tipo de utilização, mas chamam a atenção que não são todos os países do mundo que concordam com essa proibição. Todos os países europeus, parte da União Europeia, assim o concordam, mas as principais potências não o fazem, dentre elas a Rússia. Resposta à pergunta número 3. Negociações, o que o governo russo pede e quais são as possibilidades de acordo. Em público, as demandas da Rússia são o reconhecimento dos territórios independentes da Ucrânia, isso significa a Crimeia e as 2 repúblicas recém-declaradas independentes que fazem parte da grande área de Donbass. Ela reclama também uma alteração da Constituição ucraniana para que ela se declare eternamente neutra, proibindo assim, no futuro, de escolhas de política externa, por exemplo, de adesão ao pacto militar, a OTAN, ou mesmo de organização multilateral de cooperação para a integração, como a União Europeia. A Rússia também pede para que o governo ucraniano se afaste de grupos neonazistas. Por outro lado, é possível que existam reivindicações não tão declaradas assim, como a posse de todo o litoral do Mar do Azov, o que daria acesso terrestre da Rússia para a região da Crimeia e garantiria o abastecimento de água, que permitiria a atividade econômica principal, a agricultura, ser reestabelecida em plenitude. A chance disso ser reconhecido facilmente pela Ucrânia é muito pequena, já que isso representaria uma perda não só de vasta extensão territorial, mas perda também de uma área com grande parque industrial, pelo menos antes do conflito, mas também zonas de controle sobre o acesso à água, que pode ser vital para a viabilidade social no futuro.
sem contar a perda de significativo acesso do litoral. É preciso acompanhar o avançar dos embates militares e, dependendo das circunstâncias, se os ucranianos resistirem e até conseguirem empurrar os russos, talvez eles abram mão dessas reivindicações, assim como se houver por parte da percepção do governo ucraniano, se houver por parte do governo uma percepção de que o fim da sociedade ucraniana esteja próximo, seria mais aceitável essas concessões muito duras. Para a pergunta número 4, os protestos na Rússia. Fica claro pelas imagens presentes. Resposta. Fica claro pelas manifestações de rua e as imagens de prisões de pessoas que têm coragem de se manifestar nesse sentido, bem como manifestações de empresários, industriais, políticos, artistas dentro e fora da Rússia, que esse embate não é uma unanimidade. Entretanto, com base nas informações que a gente possui de pesquisas de opinião, pelo menos internamente dentro do país, o apoio às Forças Armadas e mesmo o apoio ao governo Vladimir Putin subiram nesse primeiro momento, mesmo já com as consequências econômicas sendo sentido duramente pela sociedade russa. Ou seja, há uma espécie de renascimento do nacionalismo russo que poderia fazer aí concessões a perdas momentâneas em troca de uma consolidação de um futuro próspero da Rússia, ou pelo menos uma imagem de que isso é o que estaria acontecendo. Pergunta número 5. O que já mudou na vida do país após os embargos? O primeiro grande embate é a suspensão de uma série de serviços que a população russa, em especial da classe média e da classe alta, estava acostumada a fazer. O contato e possibilidade de viagem para o resto da Europa, com passagens aéreas que agora foram interrompidas, bem como a compra e venda internacional, já que a transação entre os países, em especial ocidentais e a Rússia, foram suspensas, já que os bancos e até mesmo as instituições financeiras, cartão de crédito, estão impedidas de fazer esse tipo de transação. E aos poucos, cada vez mais frequente, nós vemos empresas suspendendo as suas atividades na Rússia. Isso significa uma gama de produtos e serviços, tanto da mídia digital, como fornecimento de alimentação, de shoppings, etc., que a população agora vai ter que se acostumar à oferta apenas de produtos e marcas nacionais, não mais se inserido no grande mercado global.